Galera, hoje eu tô aqui para comentar com vocês um quadrinho que foi lançado nos Estados Unidos em junho de 2020, mas por diversos motivos acabei que na época não consegui comentá-lo aqui no canal, mas agora a editora Panini vai lançá-lo aqui no Brasil e decidi trazer essa resenha para vocês. Vai que alguém se interessa aí em saber se vale a pena ou não comprar esse quadrinho, vou dar os meus pitacos aqui nesse vídeo e espero ajudar vocês. Eu tô falando de Aves de Rapina, do Brian Azzarello e da Emanuela Lupatino. E caso você se interesse por esse quadrinho, eu vou deixar o link da pré-venda ali embaixo. Lembrando que sempre que você compra qualquer coisa pelos links aqui do Soco Foguete, você ajuda muito o canal a crescer. Sem mais delongas, vamos ao assunto do vídeo, que é Aves de Rapina. Aves de Rapina, como eu disse, é escrito pelo Brian Azzarello e desenhado pela Emanuela Lupatino. E bicho, esse quadrinho, para quem curte Aves de Rapina, é muito legal, porque ele lembra bastante os primórdios da equipe. Principalmente aquele one-shot escrito pelo Chuck Dixon e desenhado pelo Gary Frank. Esse quadrinho aqui novo do Brian Azzarello tem bastante aquela pegada de uma história que é completamente urbana e, assim, entre aspas, mais pé no chão. Nessa HQ, nós vemos a Canário Negro recebendo uma informação do Steve Trevor de que um antigo companheiro deles, lá do time 7, assim, quem não leu os 952 talvez fique boiando um pouquinho aqui, mas existia um time secreto do governo que chamava Time 7, enfim, um dos integrantes do Time 7 foi assassinado por um cartel. E o Steve Trevor conta isso para Canário e ela vai meio que investigar o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, nós vemos a René Montoya se infiltrando nesse cartel. Nós, a princípio, não sabemos qual cartel que é, mas nós vemos que é o mesmo cartel que a Canário vai investigar. E a René Montoya, ela não está segura de que os meios legais da polícia farão o serviço de prender todo mundo ali do cartel. Então, ela contata a Caçadora para ajudar ela a fazer aqui alguns serviços meio à margem da lei para que essa galera do cartel receba ali a justiça que merece. E como já dá para perceber, nós temos esses personagens aqui que vão investigar o mesmo cartel, então todos eles estão meio que em rota de colisão, mas ao mesmo tempo nós também temos a Arlequina, que acabou de ser liberada dos serviços dela lá no Esquadrão Suicida, e ela também vai entrar no meio dessa história, só que de um jeito mais caótico, porque a Arlequina, né? E a história é basicamente isso, nós vemos como essas personagens vão se encontrar, a Canário Negro, a Caçadora, a René Montoya e também a Arlequina. Nós vemos como elas vão se encontrar e como elas vão lidar com essa situação do cartel. Sempre que alguém precisa de uma história bem feita que envolva cartel e máfia, o Brian Azzarello é a escolha certa. Então, ele está muito confortável aqui escrevendo a história. A trama, dá pra ver que, assim, ele está em casa escrevendo isso aqui. Só que o legal, além da trama bacana, é que ele entende muito bem as personagens, ele entende como introduzi-las e entende também em como fazer que o encontro delas seja extremamente orgânico. Ele não peca na caracterização delas, todo mundo está muito bem caracterizada e o Brian Azzarello está ali escrevendo o que ele sabe escrever de melhor, que é uma história urbana de máfia. Como eu disse, a história é bacana, mas o destaque aqui é totalmente das personagens principais, que estão também muito à vontade. Assim como o Azzarello está à vontade escrevendo a trama, as personagens parecem também à vontade para participarem da trama. Não sei explicar direito, mas está tudo muito bem encaixadinho, tudo muito bem redondo aqui. Todas as personagens são bem trabalhadas e dividem bem o tempo de tela. A Arlequina, ela não monopoliza a história inteira, como a gente pode imaginar, porque a Arlequina está sendo bastante explorada ultimamente, né, como o quarto pilar da DC Comics. E, assim, tá tudo muito bem distribuído. Tem um ponto só da Arlequina que chama um pouco a atenção, que é bem legal, mas também que não monopoliza a história, mas é legal para a caracterização da personagem, que é o fato dela, a Arlequina, ficar conversando com ela, Harley Quinzel. Então ela, super vilã ou anti-heroína, conversando com a versão sã dela através de um espelho. Isso é muito legal na história, dá um toque assim, ao mesmo tempo é meio cômico, mas é meio perturbado, então isso é muito maneiro. E todas as outras personagens também são muito legais. A Dinah Lance com aquela marra dela, meio que ela não quer ser super heroína, mas ela tem que ser. Enfim, ela tem ali uma certa vulnerabilidade por trás de toda aquela dureza dela. Tem a Helena Bertinelli, né, a Caçadora, com todos os seus traços de psicopatia e de
vigilantismo. E também nós temos a René Montoya, que aqui tá bem sangue no olho, querendo que a justiça seja feita a qualquer custo. Então, bicho, a trama é muito legal e as personagens também estão muito bem caracterizadas e muito bem escritas. Além de toda essa parte que o Brian Azzarello faz no roteiro, nós também temos os desenhos da Emanuela Lupatino, que são muito legais. Assim, eles não são nada espetaculares e tudo mais, mas ela desenha aqui traços extremamente consistentes, as personagens são muito bem desenhadas, as cenas de ação são muito legais e quando o roteiro pede cenas mais chocantes, ela desenha tudo de uma forma bem chocante. Isso aqui realmente não é um quadrinho para crianças e é por isso que ele foi lançado no selo Black Label. Assim, parece aqui eu falando que esse quadrinho é uma maravilha, mas não é, ele tem alguns defeitos e esses defeitos que existem na história eu coloco assim sobre a parte da editorial da DC Comics e não na parte dos criadores. O que acontece foi que essa série seria uma série regular, uma série contínua, onde nós teríamos ali capítulos sendo lançados mensalmente. Só que aconteceu um lance lá, essa série foi postergada para colocar na frente a série da Arlequina e as Aves de Rapina, feita pela Amanda Conner e o Jimmy Palmiotti. Então essa série do Azzarello foi postergada para dar preferência para essa série da Amanda Conner, devido lá ao filme e tudo mais. Então essa série do Azzarello, ela acabou sendo transformada em uma minissérie, mesmo que postergada, e depois ela foi transformada em um quadrinho one-shot com mais páginas do que normal. Ele tem 96 páginas, se eu não me engano. Então, devido a essas mudanças no formato, mudanças na periodicidade e tudo mais, dá pra ver que isso aqui seria o começo de uma trama maior. Então, embora a história seja fechada aqui nela mesma, nós vemos que ela seria algo muito maior, que aqui nós teríamos apenas a introdução da trama, mas a gente nunca vai saber como o Azzarello desenvolveria isso aqui, já que essa história toda foi contida nesse one shot. Então é uma história muito legal, é uma história muito bem desenhada, é uma história com os personagens muito bem caracterizados. Ela é fechada dentro de si, mas ela deixa margem para algo maior que nós nunca veremos. Então você tem que pensar nisso quando você for comprar ou não essa HQ. E você tem que pensar também no preço, porque a edição da Panini ela vai ter 96 páginas, vai ser capa dura desnecessariamente, porque isso aqui poderia muito bem sair num capa cartão. Cara, isso aqui ia vender de qualquer jeito, tem a Arlequina na capa. Enfim, não vou ficar entrando nesse mérito aqui. Isso aqui vai estar custando acho que R$45. Então, a gente tem que pensar. É uma história legal, mas será que vale a pena esse preço? Aí vai caber a cada um de nós decidir. Enfim, gente, caso você queira comprar esse quadrinho, eu vou deixar o link ali embaixo. Caso você não queira também, é direito seu. E se você já leu, por favor, comenta o que você achou desse quadrinho, ou então comenta o que você achou do preço da Panini, comenta se precisava ser capa dura ou não. Eu vou adorar conversar com você sobre esses tópicos ou sobre qualquer outro. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa ali embaixo seu joinha. Se você não era inscrito ou inscrita no canal, já aproveita para se inscrever. Eu acho que é isso, minha gente. Esse aqui foi mais um Soco Foguete. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.